dir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Repete comigo: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi se levantou e voltou a Ramá. Somente até aí. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Queremos declarar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável nesse lugar. Queremos declarar ao Senhor, que faz e move todas as coisas, que nessa noite o Senhor derrame do teu Espírito sobre nós nesse lugar, que nós possamos ser curados, sarados, restaurados, que seja uma noite de poder, de glória, uma noite de manifestação do sobrenatural, uma noite de manifestação do Espírito Santo de Deus sobre esse local. Por isso nós declaramos nessa noite: Deus vai passando sobre esse lugar, vai tocando corações nessa noite. Nós repreendemos tudo aquilo que é contrário, todo espírito maligno, tudo aquilo que tenta impedir a manifestação do poder e da glória de Deus. Nós damos uma ordem em nome de Jesus, que caia por terra, e nós declaramos que nessa noite o Senhor move com liberdade e liberalidade no nosso meio. Se tem alguém que crê aqui, começa a dar glória a Deus, começa a liberar uma palavra, começa a declarar: Deus, tu és bem-vindo neste local. Deus, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Vantagem de pregar aqui, pastor, que tem até café. Esse texto que nós lemos, ele fala de uma reunião marcada, uma reunião importante, uma reunião agendada pelo próprio Deus. Havia uma necessidade naquele tempo, e Deus decide então marcar uma reunião, a fim de decidir um futuro de uma nação. Não foi Jessé que chamou Samuel e falou: Samuel, vamos nos reunir. Estás a perceber? Vamos nos reunir, e agora nos reunimos, nós vamos então decretar e declarar algo. Não foi isso. Não foi Samuel que decidiu, falou: olha, vamos à casa de Jessé. Mas foi o contrário. Foi Deus quem marcou e decidiu aquela reunião. Foi Deus que trouxe um direcionamento: vá à casa de Jessé, Samuel, pois de lá proverá um novo rei sobre essa nação. Talvez nessa noite você achou que você veio aqui aleatoriamente. Talvez você achou que você veio aqui simplesmente por causa de um banner ou de uma conferência, que você veio à Lagoinha Nacional
mas eu quero te dizer que o Senhor marcou uma reunião para você nessa noite, e o seu nome está sendo cotado nesse tempo para esses dias. Deus diz: enche o chifre de azeite e vá à Lagoinha Nacional. Enche o chifre de azeite, porque derramarei naquele dia sobre muitas pessoas. Quando nós criamos expectativa diante daquilo que Deus vai fazer, a expectativa tem a capacidade de preparar a terra. A expectativa tem a capacidade de gerar em nós uma facilidade para aquilo que Deus está movendo e para aquilo que Deus quer fazer. Que momento de louvor, de adoração, uma liberalidade e um fluir sobrenatural do Senhor. E eu creio que há um desejo no coração do Senhor de encontrar pessoas que possam representar o reino do céu sobre a face da terra. Pessoas, como o pastor disse, pessoas que têm um coração dispostos a servir e a obedecer ao Senhor. Deus está à procura. Esse texto que nós lemos fala, olha, Deus disse, vá à casa de Jessé. Deus estava procurando alguém que pudesse representar não somente o natural, mas alguém que pudesse declarar verdades do céu sobre a face da terra. E o papel da igreja é esse, o papel do cristão é esse. Nós somos aqueles que temos conexão com a terra, mas também somos conectados aos céus. E quando nós declaramos realidades, profetizamos, nós estamos falando, ei, aquilo que existe na terra, que se torne uma realidade, aquilo que existe no céu, que torne uma realidade sobre a face da terra. Nós profetizamos. A Bíblia fala que nós somos embaixadores do céu, que há sobre nós a autoridade sobre a face da terra. E Deus estava à procura de alguém que pudesse o representar, alguém que tivesse a capacidade de ouvir, e agora ouvindo o Senhor, o representasse. Saul reinava sobre Israel. Saul era o rei daquele tempo. Mas Saul perde a capacidade de representar a Deus, quando ele perde a capacidade de ouvir ao Senhor. Um dos maiores critérios do nosso tempo para representarmos realidades do céu sobre a face da terra tem a ver com ouvir aquilo que está se passando no céu, ouvir aquilo que está no coração de Deus. E porque ouvimos o que se passa no céu, podemos representar sobre a face da terra. Davi perde essa percepção, na verdade Saul perde essa percepção. E agora é necessário que Deus levante um novo rei, levante alguém que pudesse ser, como Deus diz, um homem segundo o meu coração, um homem que possa me representar, um homem que possa me obedecer, não mais um rei que atenderia aos pré-requisitos do povo, porque naquele tempo Deus disse para eles, olha, vocês estão olhando para as outras nações, e ao ver as outras nações, vocês estão querendo um rei. Saul é a representatividade daquilo que o povo queria naquele tempo. Saul representava o desejo do povo. Saul é fruto do desejo de uma nação por um rei. Mas agora aquele homem que era fruto do desejo do povo deixa de representar. E é necessário então que tenha um novo rei, uma nova pessoa que possa ouvir o Senhor e também representar aquilo que Deus queria fazer. E no versículo 1, o profeta recebe uma missão: carregar nas mãos o destino de alguém, não somente o destino de uma casa, o destino de uma pessoa, mas o destino de uma nação. Preste atenção. Talvez o que você carrega não tenha capacidade de mudar somente a tua casa, mas vai mudar o seu bairro, vai mudar a sua nação. Talvez o que Deus quer derramar sobre a sua vida não tenha a ver com esse tempo,
não tem a ver com essa geografia. E nós vemos isso nesses dias, como Deus se moveu, como Deus envia uns, Deus traz outros, como Deus move dessa forma. Diga para alguém que está do seu lado: o que você carrega pode mudar essa nação. Diga com fé: o que você carrega pode mudar essa nação. E Deus disse para o profeta: enche o teu chifre de azeite e vai. Essa foi a ordem de Deus. Mas presta atenção, Deus não traz uma direção clara. Deus não explica nos mínimos detalhes para Samuel. Deus vira para Samuel e fala: Samuel, vá à casa de Jessé, porque de lá me proverá um novo rei. Você vai ungir um dos filhos de Jessé rei sobre a nação de Israel. E eu fico imaginando Jessé, achando que ia chegar lá. E ao chegar lá na casa de Jessé, Jessé tinha apenas um único filho. E Samuel chega e Jessé tem 7 filhos. E ele deve ter pensado: e agora, Senhor? São 7. Quem será o ungido do Senhor? Quem será que dentre esses 7? Quem será que dentre tantos reunidos tem essa capacidade e esse coração para te representar? Porque Deus disse para ele: vou ungir apenas um. Deus não disse: vou ungir todos os filhos de Jessé. Deus disse: eu vou ungir um filho de Jessé. E nós olhamos para esse texto e vemos como que o profeta é aquele que tem uma capacidade de receber algo de Deus. Como que o profeta é aquele que tem uma capacidade de discernir os ambientes ao qual ele está, de ouvir revelações dos céus, de ouvir direcionamentos de Deus. Como nós precisamos desse tempo de pessoas que possam ouvir o Senhor. Feche teus olhos, levante suas mãos. Eu profetizo que sobre essa igreja, Deus está levantando uma multidão de ouvidos abertos para escutar o som dos céus. Eu declaro que nesse tempo Deus está enchendo pessoas do Espírito Santo. Deus está abrindo ouvidos para escutar o som dos céus, porque foi Deus que disse: encha o chifre de azeite e vá à Lagoinha Nacional, não para ungir uma pessoa, mas para ungir uma multidão que vai mudar uma nação. É interessante que a unção que o profeta carrega, ela tem um endereço fixo. O versículo 6 diz assim: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel chega no local indicado, e eu fico imaginando: Samuel prepara todas as suas coisas, prepara, vamos assim dizer, os utensílios de profeta. E algo que não poderia faltar naquela viagem era azeite. E ele prepara o chifre, enche de azeite e vai para um local determinado pelo Senhor, indicado por Deus. Vai a Belém, vai à casa de Jessé. E eu fico imaginando quando o profeta chega, o alvoroço que acontece na cidade.
pois alguém que ouvia da parte de Deus e transmitia ao povo chegou na cidade. Alguém que tinha conexão com Deus, alguém que ungia reis e destituía reis, alguém que movia no sobrenatural, já tinha acabado de chegar. E eu fico imaginando Jessé, ao perceber que o profeta estava na cidade, ele deve dizer: ei, corre lá, senhor, avisa os meninos. Ele era mineiro. Às vezes os meninos, senhor. E nós achamos que Deus está legitimando performance. E a performance tem enganado a muitos. Até o profeta do Senhor ficou empolgado e enganado com a performance. Até que Deus dá um salavanco nele e fala: ei, cutuca quem está do seu lado e fala: ei, a questão não é performance, porque Deus sonda corações. Eliabe representa essa performance, uma capacidade de fazer, uma aparência daqueles que fazem, mas não são. Mas é interessante que Deus deixa muito claro: eu não vejo como você vê, Samuel. Eu não vejo como você vê. Talvez você está pensando: pastor, mas a minha performance é tão fraca. Talvez a minha aparência nem é. Talvez o que eu faço é tão simples. Mas Deus está dizendo: filho, eu estou olhando é o coração. Eu estou olhando é o coração. E quando eu encontro um homem segundo o meu coração, alguém que possa me representar, eu revisto ele de autoridade e poder. Deus está dizendo: Samuel, o espiritual é mais importante. Pode até parecer belo, Samuel, mas para mim não faz diferença. Para mim o que conta é o coração. E depois disso Deus dá essa chamada de atenção. Parece que Samuel sintoniza. Parece que o sinal de Wi-Fi estava fraco, mas agora o sinal sintoniza. E Samuel entra nessa mesma frequência de céus, na mesma frequência de Deus. E automaticamente ele começa a identificar aqueles que não são. Ele fala: esse não, esse também não, esse não. Talvez Samuel estava até pensando: pode até parecer, mas não é. No versículo 8 diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido. A gente precisa entender algo nessa noite. O que o céu libera, a terra tem que respeitar. Aquilo que é decretado nos céus é uma realidade na terra. Havia uma unção específica para uma pessoa específica. Talvez já tentaram roubar até o seu lugar. Talvez no seu trabalho tentaram roubar o seu lugar. Talvez tentaram tirar a sua oportunidade. Talvez você foi invejado. Talvez tentaram trapacear sobre a sua vida. Talvez você está aqui falando: ei, eu fui enganado.
Talvez você está pensando: ei, não foram legal comigo, me trataram de um jeito que eu não esperava. Davi não estava naquele cenário. Talvez tem locais que você não esteja, que as reuniões estão sendo contrárias ao seu favor. Talvez já se reuniram para dizer: ei, tira ele. Deus está falando nessa noite. Talvez se reuniram para dizer: ei, ele não vai fazer parte disso. Mas quando há um decreto dos céus, a terra tem que respeitar. Podem até tentar te desanimar e te parar, mas a unção de Deus carrega o seu nome. Samuel sabia o que Jessé não sabia, e Deus sabia o que Samuel não sabia. Pastor, explica. Existem níveis de revelação em Deus e com Deus. Existem níveis de intimidade ao qual nós podemos fluir. Existem níveis de revelação ao qual nós entramos no Senhor. Mesmo Deus tendo contado com a casa de Jessé para uma grande obra, Jessé não entendia tudo aquilo que estava a se passar. Por outro lado, nós temos Samuel, que tinha uma missão. Samuel tinha uma missão: ungir alguém, derramar o azeite sobre alguém. Samuel era profeta do Senhor, e naquela época ser profeta do Senhor implicava em receber revelações dos céus e transmitir aquilo que Deus queria mover para a nação. O profeta era e ainda é alguém que ouve aquilo que Deus quer falar, alguém que tem uma capacidade de discernir os movimentos dos céus, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está movendo. E mesmo nessa qualidade de profeta, nem sempre recebemos de Deus uma revelação numa totalidade, porque Deus é especialista em usar o corpo de Cristo. Deus revela um pouquinho ali para o pastor Vinícius, Deus revela um outro pouquinho para a intercessão, Deus usa um outro irmão, e Deus vai usando os seus, porque Deus tem os seus, para que o povo entenda aquilo que Deus está movendo e fazendo. Samuel, profeta do Senhor, alguém que tinha intimidade com Deus, foi ele a quem o Senhor chamou muito cedo e disse: Samuel, Samuel. Eita, tem gente nessa casa aqui que Deus já chamou desde muito cedo. Tem profetas que estão calados. Essa conferência marca um novo tempo, não só em Lagoinha Nacional, no sentido do âmbito daquilo que Deus fará no literal, mas ela marca uma geração de um povo que ouve a Deus, de profetas, de pessoas com capacidade de profetizar, com homens e mulheres que ouvem aquilo que está acontecendo no céu. Que Deus abra a visão de vocês nessa noite, que Deus dê visões para contemplar o sobrenatural e o espiritual. O profeta tinha uma palavra de Deus,
estava com um chifre de azeite, mas não sabia quem era o novo rei. Ele não sabia que naquele ambiente ao qual ele estava, Davi não estava ali. E Jessé, talvez como qualquer pai, não queria deixar que o profeta saísse daquele lugar sem derramar o azeite. E eu creio que nós estamos aqui nessa noite como Jessé. Ninguém sai enquanto o azeite não for derramado. Ninguém sai enquanto não derramar até a última gota. Jessé tenta trazer alguns filhos na perspectiva que fossem aceitos, porque o profeta não pode sair daqui sem derramar aquilo que ele carrega, sem ungir um filho meu. Samuel, unge esse aqui, será que não é esse? E Samuel diz, olha, não é esse. E Jessé traz o outro, vem, menino, venha, olha. E aí vem o outro. E Samuel diz, não, é esse. E se passam todos os filhos. Jessé não tinha percebido que não era Samuel que estava à procura de algo, mas era Deus que já tinha encontrado na sua casa um novo rei. O problema é que havia um decreto do céu, e o decreto do céu tinha nome, endereço e sobrenome. Dizia, Davi, filho de Jessé, é esse quem será ungido. Disse mais a Samuel, acabaram-se os moços? E disse ainda, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha. Ainda faltava o menor. Talvez você está aqui pensativo. Talvez você entrou nessa noite naquele espírito de pobre, coitado. Ó vida, ó céus. Talvez você esqueceu que você é filho de Deus. Talvez você está pensativo porque quando pegaram a listagem e olharam Davi, não, Davi não está aqui não. Não, só olha direito, meu nome não está aí não. Talvez seu nome não foi contado na listagem. Talvez nas listagens de homens o seu nome não está constando. E aí você fica pensativo. Mas meu nome não está lá. Talvez você se sinta um menor da sua casa. Mas eu quero te dizer que Deus é especialista em chamar os menores. Talvez seu nome não está na lista da terra, mas não para de ser falado nos céus. Talvez os céus estão declarando o seu nome. Agora pensa comigo. Deus sabia que Davi não estaria na casa de Jessé, sim ou não? Alguns estão com dúvida. Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Não há nada que está oculto ou escondido aos olhos de Deus. Deus sabia que Davi não estava na casa de Jessé. Sim ou não? Mas mesmo assim, Deus manda o profeta Samuel se dirigir até a casa de Jessé. Por quê?
mais fácil? Pensa comigo. Se Deus virasse e falasse: Samuel, tu vai até Belém, e quando chegar em Belém, você vai ir no pasto, porque tem um jovem miúdo que está cuidando de umas ovelhas malhadas, e você vai ir até esse jovem e irá ungí-lo rei. Não seria mais fácil? Mas a verdade é que se o profeta Samuel fosse diretamente ao pasto ungir Davi, não teriam testemunhas. Quem iria ver as ovelhas? Era necessário que as pessoas vissem. Imagina Davi chegando em casa, falando: pai, Eliabe, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Estava cuidando das ovelhas malhadas, e de repente apareceu um profeta, Samuel, e ele me ungiu o novo rei de Israel. Acredito eu que os irmãos iam olhar para ele e falar: está viajando, é doido, o menino surtou, pai, olha lá, pai, Davi surtou, pai, você está deixando esse menino demais com os animais, esse menino está ficando tempo demais com os animais. Agora, existem coisas que Deus gosta de fazer no secreto, mas tem coisas, diz comigo, tem coisas que Deus precisa fazer em público. Tem coisas que as pessoas precisam ver Deus fazer na sua vida, para que elas digam: somente Deus poderia fazer tal coisa, somente Deus para usar esse menino, somente Deus para usar a sua casa, somente Deus para contar com você. Deus é maravilhoso. Mandou Samuel ir na casa de Jessé procurar alguém que não estava lá. Pergunta: por quê, pastor? Porque existem momentos que Deus trabalha em silêncio, age em oculto e honra em público. Talvez você já teve o tempo em que Deus se movia sobre a sua vida em silêncio. Talvez já houve o tempo em que Deus se movia no oculto. Mas chega o tempo de Deus honrar em público. Camila, levante suas mãos. Chegou um novo tempo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Talvez quando você pensou que tudo tinha acabado, Deus está falando: há um novo tempo. E assim como nessa história, o Deus que age em oculto vai te honrar em público. E Ele está fazendo isso sobre a sua casa. Há um novo tempo. Continua falando com o Senhor. Continua sendo voz do céu sobre a face da terra. Você já reparou como é comum? Às vezes a gente está perto de conseguir uma grande bênção, ou está num mover espiritual muito grande, onde que Deus está
nitidamente você está percebendo que Deus está fazendo, que Deus está movimentando, que Deus está fazendo algo, um movimento espiritual muito forte na nossa vida. E sabe o que acontece? O diabo tenta nos parar. Deus mandou Samuel para um local no qual Davi não estava. Talvez a gente possa pensar assim: ei, não vai dar. Não, mas logo agora, na minha vez. Não, mas eu trabalhei tanto para conseguir isso, mas logo agora o profeta foi lá em casa e eu não estava lá em casa. Você já pensou isso? Você já pensou, olha, mas na minha vez eu queria tanto isso. Talvez você está desanimado, pensativo, porque as coisas não estão andando da forma que você queria. E talvez naquele momento da vida de Davi, as coisas ainda não andavam da forma que ele queria, porque Davi ainda estava apacentando ovelhas malhadas. Ei, levante sua mão. Talvez não é o que você está fazendo agora, mas aquilo que você está fazendo agora vai te levar a locais de honra na sua vida. Deus vai te colocar em locais grandes, porque você tem sido fiel, fazendo aquilo que talvez nesse momento muitos não tenham valorizado. Que Deus derrame sobre a sua vida. A Bíblia fala assim: Jessé, tem mais alguém aí? Sobrou mais algum? E ele fala que sim, que sobrou. Mas ele fala que, olha, está apacentando as ovelhas. E é engraçado que é muito comum a gente julgar as pessoas pelas funções ou cargos que elas têm, por aquilo que elas exercem. E às vezes chegamos a pensar que pessoas importantes só fazem coisas importantes. E a verdade é que pessoas importantes fazem coisas necessárias. Talvez o que você está fazendo nesse momento é necessário. E esse texto mostra que Davi era importante, embora talvez para os seus irmãos, talvez até para si mesmo, Davi não se sentia dessa forma, porque Davi não estava no meio da multidão fazendo o que estava todo mundo vendo. Talvez Davi acordava muito cedo, enquanto seus irmãos ainda estavam dormindo. Passava a mão no seu cajado de pastor e ia cuidar das ovelhas malhadas. Deus está falando muito com as pessoas que talvez estão se sentindo impotentes, estão se sentindo que aquilo que você está fazendo não tem sido visto. Talvez na sua casa você se sinta o menor da sua casa. Talvez diante dos seus irmãos. Talvez você nem se sinta pertencente à casa ao qual você mora. Talvez você não se sinta pertencente a essa igreja. Tudo porque talvez o que você faz não está no meio da multidão, não tem sido visto. Deus quer arrancar esse espírito nessa noite. Esse espírito de que você não tem valor algum.
Se você tem coragem nessa noite, você que se sente desvalorizado, desmotivado, levante sua mão. Se você tiver coragem, eu sei que tem mais gente. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor testifique para cada um aqui que eles são filhos de Deus, que eles são filhos de Deus, que a história não muda quem eles são para o Senhor. Talvez enquanto eu falo você está pensando, pastor, porque você não sabe a minha história. Mas eu quero te dizer, você é filho de Deus. Naquela época era comum ser pastor de ovelhas. Em um tempo em que se vivia da agricultura, tudo era por meio daquilo que se plantava, daquilo que se cuidava. Mas não é o que você faz, é como você faz. Davi não fazia nada de muito valor também, gente. Nada tão grandioso. Davi cuidava das ovelhas malhadas, que naquele tempo eram as ovelhas de menos valor monetário, porque elas eram manchadas e não serviam para sacrifício. Mas não é o que você faz, mas é como você faz. E como você faz determina onde você vai chegar. Porque Davi, mesmo cuidando das ovelhas malhadas, a Bíblia fala que ele diz: olha, Senhor, o Senhor me livrou uma vez dos leões, o Senhor me livrou do urso, porque um dia eu fui defender uma ovelha malhada. Talvez você nem está lá, mas Deus vai mandar te chamar. Davi não estava no local ao qual Deus enviou Jessé, mas Deus manda chamar. Fala: ei, chama lá, traz o menino, traz o miúdo, traz o menor. Versículo 13 diz assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Samuel toma o chifre e unge ele no meio dos irmãos. Davi já tinha sido validado, Davi já tinha sido aprovado por Deus, e porque ele foi aprovado, Deus envia o profeta. O profeta se move depois que há um decreto nos céus. Aquilo que você busca na terra primeiro acontece nos céus. Tinha acontecido nos céus. Deus tinha validado Davi, um homem segundo o meu coração. E Deus disse: Samuel, vá, Davi. Davi já tinha as características que lhe era necessário para representar o Senhor, mas lhe faltava algo. Pergunta para mim: o que, pastor? Faltava azeite. Talvez a única coisa que está te faltando, ou que te faltava até daqui a pouco, era só azeite. Faltava azeite. Faltava ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se coloque sobre seus pés. Eu creio que há uma porção de Deus para ser derramada. Eu creio que há uma porção de Deus para ser derramada nessa noite. O Pai está na casa.
o chifre está cheio de azeite. Os escolhidos do Senhor já estão reunidos nesse local. Aquele ao qual Deus escolheu já estão reunidos. Fecha essa porta, filho, não deixa ninguém sair. Agora é hora